Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 23 e o tema da aula de hoje é colocação pronominal. Os pronomes pessoais retos e oblíquos. Nós já tínhamos visto em aulas anteriores que os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, exercem a função sintática de sujeito, e que os pronomes pessoais oblíquos exercem a função sintática de complemento. Pronomes oblíquos átonos: me, nós, te, vós, se, o, os, a, as, lhe, lhes. As três posições dos pronomes oblíquos: próclise, antes do verbo, tudo se resolveu como queríamos. Mesóclise, intercalado no verbo, enviar-lhe-emos o contrato amanhã. Ênclise, depois do verbo, ofereceram-te alguma ajuda lá? Então, na primeira frase, nós temos o verbo resolveu, e o pronome oblíquo átono está antes do verbo, então é uma próclise. Na segunda frase, nós temos o enviar-lhe-emos. Enviar é o verbo, o lhe está intercalado no verbo, então é mesóclise. E na última frase nós temos o verbo ofereceram, e o pronome oblíquo átono está depois do verbo, então é uma ênclise. Orientações práticas. Na variedade padrão, não é válido iniciar qualquer oração do período com pronome átono. A próclise é sempre válida desde que antes do verbo não haja pausa, silêncio na fala, sinal de pontuação na escrita. Então, nós não podemos iniciar uma oração do período com pronome átono. Então, se dirigiu ao amigo está errado, lhe pediu desculpas está errado, se afastou em silêncio também está errado. O correto é: dirigiu-se ao amigo, pediu-lhe desculpas pelo erro, afastou-se em silêncio, beleza? Próclise. As palavras que determinam a próclise obrigatória dos oblíquos átonos denominam-se didaticamente fatores de próclise e constituem 6 grupos. Palavras negativas: não, nada, nunca, nem. Ele nada nos disse sobre isso. Advérbios sem vírgula: aqui, sempre, muito rapidamente, já, etc. Já se resolveu o problema? Pronomes relativos: que, quem, qual, onde, etc. Essa foi a opção que me restou. Então aqui nós temos palavras negativas, né? O nada, depois nós temos o pronome oblíquo átono nós. Aqui nós temos o advérbio já, depois o pronome oblíquo se. E na última frase nós temos o pronome relativo que e posteriormente o oblíquo átono. E todos estão precedidos de verbos. Na primeira frase o verbo é disse, na segunda frase o verbo é resolveu e na terceira frase o verbo é restou, beleza? Pronomes indefinidos: muitos, tudo, algum, outros, ninguém, etc. Ele era muito curioso, tudo lhe interessava. Então nós temos aqui que o verbo é interessar, né? E que o pronome oblíquo átono é o lhe. Pronomes demonstrativos: este, aquela, isto, etc. Sei que isso a incomoda demais. Aqui nós temos o verbo incomodar, né? O pronome oblíquo átono a. E o fator de próclise, isso, sendo pronome demonstrativo. Conjunções subordinativas: que, quando, embora, porque, se, como, etc. Dizem que te consideras um verdadeiro gênio. Ele mora em Natal desde que se formou na faculdade. Então aqui dizem que te consideras um gênio. Consideras é o verbo.
T, pronome oblíquo átono. Q, fator de próclise, já que é uma conjunção subordinativa. Ele mora em Natal desde que se formou na faculdade. Formou é o verbo, C é o pronome oblíquo átono, desde que é um fator de próclise, já que é uma conjunção subordinativa. Então, nós temos que todos os pronomes oblíquos átonos, nesses exemplos, precedem os verbos. Na primeira frase, o verbo é interessava. Na segunda frase, o verbo é incomoda. Na terceira frase, o verbo é consideras. E na quarta frase, o verbo é formou. Outros casos de próclise obrigatória. Na estrutura em mais gerúndio. Em se tratando de contar vantagens, ele é o grande campeão de nossa turma. Em frases optativas. Frases que exprimem desejo, que a terra lhe seja leve. Então, aqui na primeira frase nós temos: em se tratando de contar vantagens, ele é o campeão de nossa turma. Tratando é o gerúndio e tem a estrutura em mais gerúndio. Então, a próclise seria o pronome oblíquo átono antes do verbo. O verbo aqui é tratar. Em se tratando de contar vantagens, ele é o grande campeão de nossa turma. Em frases optativas, frases que exprimem desejo, que a terra lhe seja leve. Existem duas situações em que o pronome átono tanto pode ficar antes do verbo, próclise, como depois dele, ênclise. Com um verbo não iniciando a oração e sem fator de próclise. O professor te devolveu a prova? Então aqui nós temos uma próclise, né? O verbo é devolveu, né? O pronome oblíquo átono está antes do verbo, então é uma próclise. O professor devolveu-te a prova? Aqui o verbo é devolveu. O pronome oblíquo átono está depois do verbo, então é uma ênclise. Então, as duas formas estão corretas. 2. Com preposição de, em, para, etc. ou palavra negativa mais verbo no infinitivo. Não escondia o desejo de se demitir. Então, aqui demitir é o verbo. C, pronome oblíquo átono. Antes do verbo, então é uma próclise. Então, tem a preposição aqui, de mais verbo no infinitivo. Não escondia o desejo de demitir-se. Então, aqui demitir é o verbo. Se está após o verbo, então é uma ênclise. As duas formas estão corretas. Ele afirma não se lembrar do fato. Lembrar é o verbo. Se, pronome oblíquo átono antes do verbo, então é próclise. Aqui nós temos uma palavra negativa, o não, mais o verbo no infinitivo. Então, ele também pode ter outra forma, que seria: ele afirma não lembrar-se do fato. Lembrar é o verbo, se está após do verbo, então é uma ênclise. E nós temos a estrutura, palavra negativa mais verbo no infinitivo. Então, pode ocorrer tanto próclise quanto ênclise. Então, as duas formas estão corretas. Mesóclise. No português brasileiro contemporâneo, a mesóclise está praticamente excluída da língua falada. Seu emprego limita-se, por isso, quase exclusivamente à variedade padrão escrita. E mesmo nessa modalidade, sua ocorrência é pouco comum. A mesóclise só é obrigatória quando o verbo no futuro do presente ou do pretérito é empregado no início da oração. O terreno já foi comprado, construir-se-á nele a nova sede da empresa. Considerar-se-iam nulas algumas cláusulas do antigo contrato? O governador quer disputar a reeleição. Ser-lhe-ão úteis para isso os velhos aliados de sempre. Então, na primeira frase, nós temos que construir-se-á está no futuro do presente e também está iniciando a oração. Então, nesse caso, a mesóclise é obrigatória. Na segunda frase, considerar-se-iam está no futuro do pretérito e está iniciando a oração. Então, a mesóclise também é obrigatória.
E na terceira frase, ser leão está no futuro do presente, iniciando a oração. Então a mesóclise também é obrigatória. Verbo no futuro, não iniciando a oração. Se o verbo no futuro não iniciar a oração, é válida tanto a mesóclise quanto a próclise. A secretária dar-lhe-á as informações necessárias. Então aqui nós temos a mesóclise. A secretária lhe dará as informações necessárias. Então aqui nós temos a próclise. Então as duas orações estão corretas, né? Se o verbo no futuro não iniciar a oração, é válida tanto a mesóclise quanto a próclise. Então aqui nós temos que o verbo não está iniciando a oração, beleza? Se o verbo no futuro estiver precedido de fator de próclise, só a próclise é válida. A secretária gentilmente lhe dará as informações necessárias. Então aqui gentilmente é um advérbio, é um fator de próclise. Então apenas esta forma está correta. Ênclise, quando o verbo iniciar qualquer oração do período. Concentre-se nos estudos e você será um vencedor. Abandonei o emprego, preparei-me para a viagem e parti para realizar meu sonho. Na primeira frase, concentre-se, nós temos que o verbo está iniciando a oração e depois nós temos o se, pronome em ênclise. Na segunda frase, nós temos que preparei-me também é um verbo que está iniciando a oração e depois nós temos o me, pronome em ênclise. Quando o verbo no interior da oração é precedido por pausa. Ao final da reunião, vírgula, que é uma pausa, né? Chegou-se a um acordo satisfatório sobre a venda do prédio. Então aqui, chegou é precedido por pausa, depois vem o pronome em ênclise se. A atual Mata Atlântica, infelizmente, vírgula, pausa, resume-se a apenas 8% de sua formação original. Então aqui resume é um verbo precedido de pausa e posteriormente nós temos o pronome oblíquo se, pronome em ênclise. Colocação pronominal nas locuções verbais. Verbo auxiliar mais verbo principal. Infinitivo, gerúndio, particípio. Antes do verbo auxiliar. Nossa turma se vai reunir. Nossa turma se estava reunindo. Nossa turma se havia reunido. As três formas estão corretas, né? Embora não seja tão utilizada no dia a dia. A forma mais utilizada no dia a dia é a colocação pronominal no meio da locução verbal. A cidade vai se preparar para a festa. A cidade está se preparando para a festa. A cidade havia se preparado para a festa. Depois do verbo principal, desde que não seja particípio. Você vai envolver-me nessa confusão? Você está envolvendo-me nessa confusão? O pronome oblíquo nunca se posiciona depois do particípio. Ele se havia arrependido. Ele havia se arrependido. Essas duas formas estão corretas. Porém, a terceira forma está incorreta. Ele havia arrependido-se. Não é uma colocação válida, já que o pronome oblíquo nunca se posiciona depois do particípio. Então, aqui no caso, o verbo no particípio é o arrependido. Nas locuções, os fatores de próclise não influem na posição do pronome. Aqueles dois famosos lutadores nunca haviam se enfrentado anteriormente. Então aqui o nunca é palavra negativa, mas não funciona como fator de próclise, já que é uma locução verbal. Então, embora aqui o nunca seja um fator de próclise, como é uma locução verbal, ele não tem este valor. Ele falou, mas no fim tudo ficou nos parecendo uma grande mentira. Tudo pronome indefinido, mas não funciona como fator de próclise. Então, esta frase está correta, né?
já que a locução verbal, os fatores de próclise não influem na posição do pronome oblíquo átono. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.